Oi Ana, tudo bem? A gente vai ver aqui a sua filmagem que a gente fez nessa semana, tá? Dos 4 estilos. Antes da gente começar, falar que eu gostei bastante do que eu vi, tá? A filmagem ficou muito boa, a sua qualidade técnica ela tá muito bacana. E aí eu vou fazer alguns comentários de pontos que eu acho que a gente pode tentar evoluir. Então, na verdade, são sugestões, né, pra gente testar nos treinos e você ir praticando e a gente avaliar o que está te ajudando a nadar mais rápido, te dar mais conforto no nado e o que a gente tem que buscar também de outras maneiras, né? Então, tudo que eu falar aqui é para ser treinado e a gente vê o que realmente vai te ajudar a nadar mais rápido, tá joia? Então, antes de mais nada, você vai ver aqui a filmagem, eu não vou falar nada para você tirar suas primeiras conclusões. Aí depois eu falo o que eu achei, tá bom? Aí, legal. Talvez você já tenha reparado alguns detalhes, né? Agora eu vou te passar o que eu pude perceber. Então vamos começar aqui pelo borboleta. Posição de flecha muito boa, tá? Igual eu te falei, acho que nesse mesmo dia, o borboleta ele tá redondinho, tá muito bom, né? Então a coordenação tá bem feita, a braçada tá pegando água, o ritmo de nado tá bom, né? Então aqui são pequenos detalhes que a gente pode tentar melhorar. Então a principal sugestão que eu tenho é baseada no que hoje em dia tem se buscado, né, no mais alto nível no borboleta, que é ter um nado o mais plano possível. Então eu desenhei essa linha verde aqui para você imaginar o seu corpo, né, ficando bem plano e diferente do que era feito antigamente, não buscar um borboleta que tenha muita oscilação do corpo, né? Então antigamente se trabalhava com ondulações grandes, né, um sobe e desce do nado, e hoje em dia o que tem se buscado, né, especialmente em provas até 100 metros de borboleta, é um nado um pouquinho mais flat, que a gente fala, né, um pouquinho mais plano. E aí, o que a gente pode prestar atenção aqui é em relação à pernada. Então repara que para fazer a pernada, ó, tá acontecendo uma flexão grande do seu joelho, certo? Isso, por um lado, gera potência na hora que você vai chutar, então sua pernada ela é boa, ela é forte. Mas, por outro lado, se a gente flexiona muito o joelho, a gente tem uma tendência a desalinhar mais o corpo, então sair um pouquinho mais daquela posição flat que a gente imaginava. E isso num final de prova também, seja de 100 borboleta, 200 borboleta, tende a puxar, né, o nosso quadril mais para o fundo, né? E você sabe que às vezes no final da prova isso acaba sendo um fator que compromete bastante, né? Então a sugestão aqui é de uma forma cuidadosa
tentar manter a mesma potência no seu chute, a mesma força da sua pernada, flexionando um pouquinho menos o joelho, né? Então seria tentar fazer uma pernada um pouquinho mais reta, vamos colocar assim. Não é totalmente reta, existe flexão do joelho, mas tentar que não seja tão grande assim, tá? Então isso tem que ser praticado com atenção, e principalmente no nado borboleta, não só séries de perna de borboleta, e a gente vê o quanto que isso afeta o seu nado. Se vai ajudar, se às vezes não fica confortável para você, se você vai achar estranho, né? E aí treinando por bastante tempo até tomar uma decisão. Vamos nadar um pouquinho mais curto, a pernada, vamos manter essa flexão de joelho, né? Isso aí tem que ser trabalhado aos poucos. E o outro ponto em relação a manter o nado bem plano é tentar não exagerar, né? Na hora que a gente entrar com a braçada, em afundar o tronco, afundar o peito, né? Pelo que eu vi aqui, você não afunda muito, então já está num ponto legal, tá? Mas sempre ter o cuidado de não afundar muito o peito na hora que entra com a braçada, tá? Para não ficar com o cotovelo muito mais alto do que a altura aqui do tronco, ok? Então, em resumo, em relação à borboleta, eu acho que a gente não tem que fazer enormes mudanças, tá? Porque ele tá muito bom. E aí esses detalhes, eles podem ajudar, e a gente vai encontrando outros talvez, né? Mas eu acho que é muito bom quando a gente está com um nado já tecnicamente muito bom, porque a gente consegue no treino se preocupar às vezes em ganhar mais força, ganhar mais ritmo, aumentar a frequência de braçada, ou diminuir quando for necessário, né? E a técnica de nado já não é um fator que você tem que se preocupar tanto assim, igual talvez outros atletas, tá? No costas, eu já vou começar te passando um detalhe no trabalho de submerso. Então já vou pausar aqui. Ó, eu acho que o seu queixo está muito colado aqui no peito, tá? Então você pode tirar um pouquinho o queixo, deixar ele um pouquinho mais alto, que a sua posição corporal, que é boa, pode melhorar ainda mais, tá? Então quanto maior a gente fica na água, quanto menor a resistência da água contra a gente, melhor. Então esse queixo muito colado, eu acho que pode relaxar um pouquinho mais, certo? Ondulações boas. Aqui a gente também consegue ver, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. O que eu falei ali no borboleta, a gente vê aqui também, ó. Ó, como na hora de fazer o chute, você dobra quase que 90 graus o joelho, né? E aí isso aqui tende a criar maior resistência, uma barreira, né? Natural, uma barreira do seu corpo aí contra a água. Então a gente tentar fazer uma ondulação um pouquinho mais curta, né, em relação à flexão de joelho, tende a ser melhor do que a gente fazer muita flexão de joelho, uma ondulação muito grande, né? A grande arte aí é conseguir achar um ângulo que mantenha a produção de força e não crie uma barreira para a água, né? Não adianta a gente também fazer muito curtinho e não ter produção de força nenhuma. Eu acho que você me entende, certo? No nado de costas, propriamente dito, eu gostei bastante da altura do quadril durante todo o 25 que a gente filmou. Então isso aqui é sempre um ponto de grande preocupação e grande atenção, você está mandando bem. A pernada está num ritmo legal, então acho que nem vale a pena a gente falar muito aqui. Aí eu falaria um detalhezinho da abraçada. Ó, o rolamento de ombro tá bom, durante o nado a posição de cabeça me parece boa. Isso aqui eu acho que é um ponto que você pode tentar olhar, né? Então esse punho muito flexionado talvez não seja tão legal. Então a ideia é deixar o punho na mesma linha do antebraço. Então ter pouca flexão de punho. Se você não entender algum desses termos que eu falei, você me pergunta. Mas basicamente é isso. Então é deixar o punho mais firme. Ó, a gente vê aqui que até os dedos estão bem afastados, né? Dedos afastados não é necessariamente um problema para nadar, mas muito afastados eu acho que é um problema, na minha visão. E aí aqui, ó, a gente vê que o seu punho está um pouquinho desalinhado, então antebraço e punho um pouquinho desalinhados, tá? Então a ideia é tentar deixar o antebraço, aí se aqui tivesse a articulação do punho, que ele esteja na mesma posição, né?
E aí, com a ação do cotovelo e do braço inteiro, é que você vai direcionar a palma da mão para trás, tá? Então, aqui tá bem legal, porque a sua palma da mão tá virada para trás, você tá empurrando água para cá, e aí por ação e reação você vai deslocar bem para cá. Só que lá no começo, com o punho um pouquinho desalinhado, você acaba não tendo tanta firmeza para fazer essa empurrada de água para trás. Aqui sim, aqui já está o punho alinhado com o antebraço, então a sua produção de força acaba sendo maior. Ok? Por enquanto no costas, seria esse detalhe para a gente pensar com um pouquinho mais de cuidado. Aí teve a chegada, né, que no dia você até percebeu que chegou muito longe, mas isso foi detalhe ali da filmagem, né? Nunca reparei você errando isso constantemente. Peito. Peito, como a gente conversou, é um estilo de grande interesse, porque ele pode ser uma chave para melhorar bastante o seu medley, né? Então eu tenho 2 pontos que acho que vão ajudar a melhorar. A Filipina eu gostei bastante. Ó, isso aqui é um corpo bem alinhado. Consegue perceber? Tá quase tudo na mesma altura aqui, né? Então, a gente tem as mãos, a cabeça está bem alinhada com os braços, quadril, pés bem esticados, então o corpo está tudo alinhado, né? A gente não vê a cabeça aqui. Opa, não era para ter aproximado. A gente não vê aqui a cabeça saindo do lugar, ou o pé muito fundo, tá tudo bem alinhado, isso é ótimo. Especialmente no lado do peito. Ondulação, que se você for reparar, teve uma flexão de joelho grande, né? Olha lá. Então isso aqui provoca um desalinhamento do corpo também. Então vale a pena às vezes pensar numa pernada um pouco mais curtinha, igual eu falei na ondulação do costas, no nado borboleta, né? Então conseguir produzir força, mas sem alterar tanto a posição do corpo, então talvez um pouquinho menos de flexão do joelho, tá? E o que eu gostei principalmente da Filipina foi que você recuperou e não quis olhar para frente antes de começar a nadar. Só na hora da primeira abraçada que você realmente vai subir a cabeça. E a grande maioria dos atletas que a gente filma já sai olhando para frente muito cedo, enquanto a Filipina nem terminou ainda. Então esse é um ponto bem positivo. Em relação ao nado, tá? Eu comentei com você nos primeiros dias sobre profundidade da abraçada. Aqui me parece que ela está boa, mas eu sempre me preocuparia com isso se eu fosse você, então nunca deixar a abraçada rasa, né? Então não deixar aquela abraçada acontecer só aqui e já voltar. Quando eu faço essa setinha aqui por fora, não quer dizer que sua mão vai voar igual como se fosse um nado borboleta, né? Para mostrar só o caminho da abraçada. Então ela não pode ser muito rasa aqui, ela tem que ter uma boa profundidade para pegar água. Isso me parece que você já está conseguindo acertar melhor, mas acho que vale a pena sempre pensar bastante. Recuperação mais rente à água, a gente combinou, tá bacana. E aí, o ponto principal, na verdade são 2, né? Primeiro, é sempre investir em melhorar a sensibilidade da pernada de peito. Então sempre tentar virar os pés para fora, né? Tentar sentir a sola do pé empurrando água para trás. E isso dá para treinar de várias maneiras, né? Em educativos de peito, séries de pernas de peito, fazer perna de peito de barriga para cima, peito de costas e sentir o pé virar cada vez mais e pegar cada vez mais água, né? Isso é muito difícil, então requer muita dedicação, tem que querer mesmo, tá? É prática. Às vezes é fazer fora d'água, imaginar o movimento, assistir pessoas que nadam muito bem em peito fazendo, tentar copiar, né? Tem que estar obcecado por melhorar essa pernada de peito, tá? Principalmente em relação à posição dos pés e como os pés se movimentam. Só que aí o que eu reparei bem, deixa eu tirar aqui o círculo, eu tinha reparado já na hora que a gente fez a filmagem, então de fora já me veio isso na cabeça e durante a filmagem foi o que eu pensei mesmo. É em relação à coordenação do nado. Então, ó, aqui você está fazendo a puxada, né, fase propulsiva da abraçada, recuperando a perna bem rápido, e na hora de devolver a abraçada já está executando o chute. A minha sugestão aqui é que você atrase um pouquinho a pernada, tá? Isso pode ser que funcione, pode ser que não,
né? Então tem gente que funciona melhor com uma pernada um pouquinho mais cedo, tem gente que funciona melhor com uma pernada um pouquinho mais tarde, né? Eu tenho a impressão, e daqui a pouco eu vou soltar em velocidade normal, que você está fazendo as duas coisas muito juntas, né? Braço e perna muito junto, né? E eu acho que se você deixar a braçada acontecer com eficiência, né? E depois, um tempinho depois, entrar com a pernada, você vai ter um aproveitamento um pouquinho melhor, tá? Você tem uma pegada boa na braçada, a técnica está melhorando, né? E se dessa separação um pouquinho maior entre as duas coisas, eu acho que às vezes é o caminho para nadar um peito com um pouquinho mais de eficiência, tá? Então a gente vai ter que treinar e praticar para ver se realmente vai funcionar para você. Ó, vou soltar em velocidade normal. Para mim está acontecendo tudo muito junto. Então se você fosse uma menina que nadasse sem peito, tivesse uma pernada absurda de boa, né? Talvez essa coordenação funcionasse. Mas você sendo uma menina que vai nadar ali peito mais no 200 e no 400 medley e que precisa de um tempo de aproveitamento do nado, talvez separar um pouquinho mais pode fazer uma grande diferença, tá bom? Vamos treinar isso daí e ver também na prática o quanto que você entendeu, tá? Porque isso não é tão simples assim, beleza? E agora a gente vai fechar com o crawl, né? A orientação aqui era que você nadasse num ritmo de 200 livre, vamos colocar assim, né? Acho que você fez direitinho. Posição do queixo aqui tá um pouquinho igual costas, eu acho que dá pra relaxar um pouquinho mais, desencostar um pouquinho do peito. Ondulação bem trabalhada. Olhou um pouquinho pra frente aqui pra fazer a transição. Foi pouca coisa, mas olhou. A ideia é que você não olhe pra frente pra começar o nado. E eu tenho duas sugestões aqui pro nado crawl. A primeira é em relação à respiração pro lado esquerdo, que é essa que vai acontecer agora. Me parece que aqui tem uma tendência a você subir um pouquinho a cabeça para respirar. E isso está desalinhando um pouquinho o seu corpo. Porque se a gente vê aqui a respiração pro lado direito, cena do 3x1 aqui na filmagem, me parece que a respiração é um pouquinho mais baixa e seu corpo permanece um pouquinho mais alinhado, tá? Então esse é o primeiro ponto, é quando respirar para o lado esquerdo tentar não levantar muito a cabeça. E o segundo ponto em relação à braçada, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o lance do cotovelo alto, né? Então vou mostrar aqui nessa próxima braçada com o direito. Entrou o braço, né? O que fala-se muito hoje em dia é sobre ter aqui o braço, né? Aqui o cotovelo e aqui seria o antebraço, né? Então é deixar o cotovelo bem alto desde o começo da braçada para começar a empurrar a água para trás. Isso está cada vez mais provado que gera uma propulsão legal, mas acaba sendo um pouquinho perigoso para o ombro, né? Porém, o que eu percebo é que você está puxando boa parte da braçada com o braço totalmente estendido. E aí só depois está flexionando o cotovelo, igual está nesse quadro aqui, para empurrar a água para trás. Então qual que é a sugestão? Entrou a mão. Depois que o braço afundar um pouquinho, porque a nossa tendência é entrar com a mão, né? Afundar um pouco, deixa eu mudar para setinha. Afundar um pouquinho a braçada, então começar empurrando a água um pouquinho para baixo. E aí depois o que a gente quer? É virar a palma da mão para trás, para conseguir empurrar a água para trás e ir para frente em velocidade. Fez sentido? Então qual que é a ideia? Depois que você entrou com a mão e afundou um pouquinho, aí sim é posicionar ligeiramente o cotovelo mais alto. Então aqui estaria o cotovelo. Deixa eu desenhar de novo. Entrou, braço, antebraço. Então é posicionar o cotovelo um pouquinho mais alto do que a mão. E a partir dessa posição começar a empurrar a água para trás, certo? Então tentar pensar bastante nisso na técnica de braçada do crawl. Entrei, afundei um pouquinho a mão, posicionei o cotovelo mais alto do que ela e aí estou pronto para fazer uma ação da braçada com a palma da mão virada para trás. Tá bom? Isso também é um detalhe pequeno porque o seu nado de crawl ele tá bem encaixado, tá andando bem
Então, são pontos para tentar melhorar ainda mais, tá? E não fazer uma grande mudança no nado que está fluindo bem. Beleza, Ana? Então, gostei bastante da filmagem, tem alguns pontos para a gente fazer o teste aí. E continua se dedicando bastante nos treinos, que essas semanas iniciais foram bastante produtivas. Então, continue assim, tá joia? Um beijo e bons treinos.